E lembrando que se você tem saudade de ativar o Pod of Grid para poder comprar quantas cartas você quiser, fique feliz, porque você pode acessar tcnetwork.com.br para poder comprar quantas cartas você quiser. Sim, meus amigos, acesse tcnetwork.com.br, compre suas cartas, porque o ICS tá chegando, a TC Network vai estar lá, você pode comprar suas cartas no site e pedir para poder retirar lá no ICS. Exatamente. Você ainda tá com promoção válida de poder ganhar uma Lost Art para compras acima de R$150 para poder ter mais cartinhas no seu estoque, para poder extorquir os amiguinhos cobrando preços extremamente abusivos. Exatamente. E aí, saiu recentemente a coleção de Tactical Master. Na verdade vai ficar legal só sexta-feira, se não estiver enganado, mas já está disponível para você poder comprar aqui. Exatamente, não vale pro ICS essa coleção, tá? Obrigado, Konami. É porque não ia chegar a tempo, mas chegou. E tá aqui na TC Network para você poder comprar suas cartinhas de Tactical Master, tá? Você pode comprar aqui o seu Misty Room, que tá com um nome estranho. Você pode comprar esse Violent, esse deck horroroso de pêndulo. E também aquele deck de Labyrinth pra você que é punheteiro e gosta de bater punheta para poder, pra cartinhas de meninas vestidas de empregadas e diabo e demônio e dragão, foda-se. Não importa o seu objetivo, você pode comprar cartas aqui e usar o meu cupom TS22 pra poder ganhar desconto dentro das suas compras, tá certo? Então acesse tcnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck e claro, fica aí pra assistir a porra do vídeo. É isso aí, meus amigos, agora introdução! Eu esqueci de botar a thumb na frente, mas fala aí, galera. Eu sou o T e tá chegando e muito bem, meus amigos, eu tô aqui pra poder falar sobre o ICS Rio. Pois é, o torneio mais importante aí do nossa história recente dentro do Brasil, desde a colonização, desde a descoberta do Brasil, desde a escritura da Lei Áurea, desde a morte de Hitler fora daqui, desde a quebra da ditadura militar, desde tudo isso, o evento do ICS Rio com certeza é mais importante, certo? Então vamos acompanhar um pouquinho, porque eu quero debater, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os meus pensamentos para esse torneio. Eu não vou jogar esse evento, tá? Infelizmente, você não vai me encontrar por lá. Eu sei que você queria muito, eu também queria muito estar lá, mas eu não vou jogar. Mas nada me impede de poder dar aqui meus pitacos e as minhas opiniões sobre os acontecimentos, né? Principalmente porque esse torneio está sendo muito impactado pelo continental europeu que aconteceu nesse fim de semana, certo? Se estiver curioso para poder saber a minha opinião, eu lamento muito por você, mas o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então eu vou deixar nada mais nada menos do que a imagenzinha aqui do meu lado, né? Eu acho que vai ser melhor. Vou deixar essas imagenzinhas aqui do meu lado. Caralho, eu tenho que colocar a paradinha aqui embaixo, né? É isso. Beleza, então a gente vai começar a falar sobre os decks que serão as melhores opções, um metacall e uma ideia geral sobre o evento em si, tá? Antes de a gente poder falar de cartas específicas, eu quero comentar um pouquinho sobre uma questão mais conceitual sobre esse torneio. Como vocês bem viram no continental europeu que aconteceu nesse fim de semana, inclusive tem jogos comentados no meu canal que você pode ver aqui em cima, ó, dá lá que eu vou postar todos os jogos, tá? Então hoje eu vou postar o round 12 e aí quinta e sexta eu vou postar 4 jogos por dia, comentando o 128, 64, 32, 16, 8, 4 e final, certo? Então, enfim, por que é importante falar do Continental? Porque lá apareceu uma vertente, na verdade ela se popularizou, que é a vertente Board Breaker. Board Breaker, basicamente, a tradução é literal, né? Você quebrar a mesa do oponente, onde muitos decks estavam adotando essa abordagem. Bom, como um formato com tantas opções viáveis, entre aspas, você, obviamente, fica com uma parada na cabeça de que, caralho, eu preciso usar um montão de hand trap no meu deck. Porém, os decks mais populares do formato, principalmente as coisas novas que vieram na coleção recente, né, de Pot, eles são muito ignorantes e muito agressivos pra cima de hand trap. Então você tem o Splight, que é um deck que joga muito bem pra cima de hand trap, ele é extremamente resiliente contra hand trap, sério, cara, é desesperador, ele é muito resiliente pra cima de hand trap, e o Tier Laments não tanto, mas ele tem um fator Yu-Gi-Oh! Que o cara pode acertar a milada e não importa a hand trap que você dê nele, a menos que seja um shifter que você nunca vai usar de main deck, fica complicado. Além disso, tem também o Mathmech da vida, né, que não foi bem no torneio do Continental, mas por causa de um monte de fatores, né, mas ele também é um deck bem anti-hand trap. E sem falar que outros decks você precisa dar 2 hand trap, então você precisa sempre abrir com 2, e se você não faz isso, meio que nem vale a pena você usar. Então o que foi conduzido nesse ponto de vista? No torneio que tinha um meta muito mais fechado, que era o Continental Europeu, apesar de ter 2.000 pessoas, as pessoas têm uma condição de ter as cartas bem mais fácil do que a gente. Então,
Com tudo isso em vista, você tá num local onde todo mundo pode ter o deck que quiser, teoricamente, os caras têm um metacall mais definido. Com esse metacall definido, eles pensaram, cara, o Splash é tão resiliente contra handtrap, o Challenge às vezes nem funciona, o meu deck talvez não caiba 15, 18 handtraps, então eu não vou comprar duas com a quantidade de vezes de maneira consistente. Então, se a handtrap não adianta, que tal eu não usar? E aí é que saiu a vertente dos board breakers, né? Os Tiara Laments, por exemplo, passaram a ter um deck extremamente agressivo, aqui não, extremamente agressivo no sentido de eu vou usar um monte de carta de combo. E os Tiara mudaram e mudaram muito. Passaram a adotar Dangers na engine, passaram a adotar cartas como Dark Ruler No More e TTT, porque esse é o pensamento deles, das pessoas que... Porque o metagame é uma constante mudança, é uma constante roda gigante, onde você tinha todo mundo com um pensamento de que eu tenho um monte de handtrap pra poder parar esses decks, e aí uma galera que entendeu que pra um meta relativamente mais fechado, e com esses decks sendo tão fortes, eu consigo ter um monte de carta pra jogar pra cima dele, e principalmente, eu vou tomar handtrap, beleza, mas eu quero ignorar, e não só ignorar, eu quero punir, e aí o TTT entra em muitos decks. Então os caras passaram a usar a vertente de deck com Dark Ruler, já que ele é bem bom contra os dois principais decks do formato. Você tem vertentes com TTT, que você toma o handtrap e olha a mão do oponente, e em todos os casos pode comprar ou roubar um bicho do cara pra você, o que com Splat vai te ajudar, com Tiara também, enfim. E aí o volume de jogo do Tiara com Dangers e afins. Isso no exemplo do Tiara. No exemplo do Splat teve decklist que nem usou handtrap também, ou pelo menos fez um mix feeling com TTT, às vezes uns Wicon, tá ligado? Porque dentro da Mirror Match faz sentido você usar o Wicon, e aí você tem algumas handtrapzinhas aqui e ali, ou então não tem handtrap, ou então você usa Brave Token, e aí tudo isso passou a gerar o próprio deck foi o campeão, né, que é o Rika, ele usava só Impermanence, né, se eu não estiver enganado, e aí usava cartas como Mystic Mine na própria engine, o TTT, o Dark Ruler, Super Polis, muito populares, Ultimate Slayer em algumas decklists. Então isso ficou muito popular, essa vertente, e aí a gente começa a pensar em transportar isso pro Brasil. Eu acho que isso não vai acontecer, porque o Brasil é um local muito peculiar. A gente vai ter muita diversidade de decks em relação à galera que joga aqui, muito mais do que lá fora. O metagame nem é tão mais definido assim do que lá fora. E eu acho que aqui a galera, ela vai jogar com o padrão, que é continuar tentando usar um monte de handtrap. Se você para pra ver num ponto de vista mais amplo, isso pode até ser um pouco estratégico, porque no mundo onde você tem um monte de deck com board breakers, esses decks com board breaks são ruins contra os decks com board breakers. Se você está usando esse tipo de carta, você quer que o cara faça alguma coisa, você quer que ele faça o que você fez para counterar. Então ele é o deck de handtrap e você tem essas cartas aqui e você passa por cima delas. Ou então o cara fez o campo, você não fez nada, e aí você passa por cima do que ele fez. Se ele tem as handtraps, essas cartas, além do tirando o TTT, né, claro, se o cara tem cartas de board breaker também, fica um pouco complicado, porque ele vai fazer a mesma coisa que você ia fazer com ele, tá ligado? Então é difícil. Tudo bem que pode estar num grind de blowout de board breaker, né? Você fez a mesa, o cara deu o TTT, não te matou, voltou pra você, o TTT que você não usou pra combar, tá na tua mão, você dá o teu TTT não, né? O teu Dark Ruler. Você dá o teu Dark Ruler pra negar a mesa do cara na volta, tá ligado? Então, você fez mesa, o cara tem o Dark Ruler, mas eu tenho um Dark Ruler parado na mão. Daí ele não me mata porque ele deu Dark Ruler. Volta pra mim, eu dou Dark Ruler nele. E agora eu faço a mesa pra cima dele. Então, pode acontecer esse tipo de coisa, mas eu acho que no Brasil não vai acontecer. E, tendo isso em vista, o que eu imagino que pode acontecer pra cá? Sinceramente eu nem sei nem se é bom falar de decks, mas enfim. Obviamente a gente vai ter o Splat, que é um deck extremamente sólido, porém vai ser um número baixo em relação aos jogadores do Brasil. Mas os que tiverem, eu acho que vão ser relevantes e competentes. O Splat eu ainda acho que vai ser o deck que melhor vai performar no top, obviamente. O deck é muito versátil, ele tem uma resiliência muito boa pra jogar pra cima de handtraps. E no mundo onde você usa um monte de handtrap e o cara usa um monte de handtrap e o teu deck é mais resiliente que o dele, e o teu deck já é melhor porque você é um Splat, isso é bom pra cacete. E aí você consegue trocar esse grindzinho com a galera. E no mundo muito mais aberto, ter essas handtraps versáteis também é bom, tá ligado? E a gente entra um monte de problema estrutural do jogo que... Ai, caralho, é merda, tá ligado? Se você tá tentando jogar esse torneio, cara, e você tá pensando de fato em como você vai fazer pra jogar esse torneio, eu tenho certeza que você tá tão desesperado quanto eu. Só de pensar, eu não vou jogar, mas só de pensar eu fico desesperado, porque é muito difícil. Enfim, você vai ter abordagens com Splat. Eu acho que a mais popular vai ser com handtraps. Vai ter gente que vai tentar jogar de board breaker, vai ter gente que não vai tentar, mas enfim, eu acho que a abordagem mais popular vai ser com handtraps. E eu acho que o Splat vai performar muito bem. Uma coisa que é importante falar do Splat, talvez eu faça isso num vídeo separado, é que com essa parada dos board breakers, a galera tá tentando dividir também mais interações pra jogar em volta dos board breakers. Então, você comba diferente e você precisa pensar em algumas soluções, como por exemplo, Snow popular no Tiara, não só no Tiara, mas em outros decks de Punk, de Brave, Dragolink, esse tipo de coisa. A Snow é muito importante e essas interações que tiram o normal sumo do teu campo vão ser muito visadas. E o Splat
dependendo da vertente, você vai precisar usar algo para contornar isso. É interessante contornar. A galera vem usando, por exemplo, cartas como Gama, Teleporte e Gama, né? E a engine de Trickster apareceu também no Continental. Então, algo nesse sentido. Porque é um Special Summon que não é Splice, ou seja, não depende de ter um nível 2 na mesa. É um Special por si só. Você pode ser Unexpected Die, que eu já vi gente usando, eu não sei. Mas eu acho que algo assim é interessante, vale a pena ser pensado sobre. Apesar de não achar que vai ser popular isso, mas é uma ideia aqui, né? Enfim, o Tiara Limits, eu acho que ele sim vai ser o deck que vai se manter exatamente igual como foi no Continental, tá? As poucas pessoas no Brasil que forem jogar de Tiara Limits vai ter uma abordagem nessa vibe de ser wombo combo, board breakers, até porque não faz muito sentido jogar de uma forma diferente com o Tiara, né? Mas a galera que vem de fora, eu acho que sim, essa galera vai transportar e vai usar muito Tiara e muito Tiara como fizeram no europeu, sinceramente. Os splites, eu acho que tem vibe aí pra você tentar usar um splite pra tentar ganhar daqueles decks que foram bem no europeu, principalmente pra galera que vem de fora. Mas por não conhecerem muito o metagame daqui, porque se conhecerem, eu acho que não é nem a abordagem. Enfim, é claro que tem aquelas diferenciações de deck que você faz pra ganhar e deck que você faz pra topar. Quando você pensa num deck pra topar, você vai ter que passar por uma infinidade de coisas que é muito mais aqui do que lá fora, de até você chegar no high-end mesmo, até você começar a enfrentar os splites, até você começar a enfrentar os Tiara, até você começar a enfrentar os decks que teoricamente são os decks do meta, feito para o meta genérico. Mas até chegar lá você vai ter que passar pelos outros decks. E não é como se você tivesse um deck tão forte que levasse todo mundo no braço, porque todo mundo é muito forte. Então a abordagem diferente pode fazer você se fuder. Se você começa 2-0 no torneio, você pode ter uma versatilidade melhor para poder fazer isso. Se não, é muito difícil. O objetivo do deck é topar. E aí você tem outras questões, como por exemplo, o Mathmech, eu acho que o Mathmech é interessante nesse sentido, né? Claro que eu acho que ele não é o deck pra ganhar, mas eu acho que ele é um bom deck pra topar, versátil, com muita hand trap, tananã, tananã, tananã. E nessa vertente de board break tem algumas coisas zoadas, né? Porque você precisa pensar sobre super polis da vida, né? Pra você não perder a tua jogada de Apollousa e não ficar só com a trap, por exemplo. Enfim, tem um monte de fatores nesse sentido. E Mystic Mine também você precisa ficar ligado, né? O uso do Induction pode te ajudar. O deck como o Despia, eu acho que ele vai ser extremamente popular também. Se você para pra ver os resultados da galera que tá jogando em São Paulo e no Rio, o Despia é bem popular, impressionantemente. E eu acho que de fato ele vai ser. O problema é, cara, continua tendo essas mesmas coisas aqui, né? Ainda mais cartas como o Mine e o Dark Ruler contra esse deck de bosta aqui é uma desgraça. Claro, ele ainda é um deck extremamente explosivo e ele pode ganhar de qualquer deck no Yu-Gi-Oh! Por começar. Pode, ele continua podendo fazer isso. Não acho que é uma boa ideia pro torneio não, tá? Porque tem anti-spells sendo muito usados e você vai ficar parado, é o mistério da fé, você vai ficar parado vendo o cara jogar. Tem anti-spells da vida, você tem, que é bom contra o deck, você vai ter de barriers da vida ainda, são bem usados, tá? Mystic Mine da vida, são cartas também muito utilizadas. E sem falar em decks mais genéricozinhos, com hand trap específica para ser hand trap de cemitério, que antes era usado como side, agora vai ser usado como main, porque você pega o Tiara, que é o deck mais assustador e mais fora de controle que você tem, além de poder pegar a Mathmech e poder pegar a Splite. Mas o Mathmech precisa jogar em volta disso, não faça Apollousa, pra poder jogar em volta do Super Poly, e aí o Crow funciona contra a trap, então é paradoxal. Mas o Despia, ele é bem mal posicionado, eu acho, bem mal posicionado, mas ainda assim vai ter muito, e eles podem ganhar de qualquer deck só porque sim, mas eu acho que é bem mais difícil pra ele do que pros outros, principalmente por causa do uso dessa cartinha aqui também, que já era um fator horrível pré o lançamento de pot, né, pro próprio deck de Despia, quando ele tava muito popular. Enfim, nenhum deck é tão ruim no formato quanto esse aqui, cara. Eu acho que, na verdade não, né, tem vários decks piores que ele, mas eu acho que o Dragon Link é uma escolha tão bosta pra esse evento, porque ele se fode pra isso, ele se fode pra isso também, muito, muito. Porém, o Dragon Link não é mais um Dragon Link, né, ele é um Punk Brave. Se for Dragon Link puro, você vai mamar, não faz sentido usar esse deck. Não faz sentido usar o Dragon Link. Eu acho que nunca fez tão pouco sentido usar o Dragon Link quanto agora, sinceramente. E ele é muito mal posicionado, tá? Então, apesar de ter alguma pessoa ou outra aqui só por insistir, eu acho que é uma carta bem fora do baralho. O Rika, eu acho que é um deck maneiro. O Rika mesmo, sem usar Furions, Rika com o Sanavalon, como eu já fiz no meu vídeo falando sobre o deck, eu acho que tem coisas interessantes, tá? Principalmente no formato que tiver muito board break orientado, tá ligado? Eu acho que nesse formato ele vai se dar melhor do que no formato daqui, que não é isso que vai acontecer. É um formato com um montão de hand trap, o deck consegue tentar usar umas hand traps, mas eu acho que o Rika é um deck pra ir pra cima, tá? O Rika Control eu acho que é bem mais zoadinho, mas, cara, o que eu vou falar, né? Tá aí, o Rika. Eu acho que ele não é a melhor opção pra esse torneio. Realmente não acho. Eu acho que tá entre esses dois aqui os principais decks, mas que vai ser popular. Eu acho que esse aqui vai ser muito popular, esse nem tanto, tá? Esse vai ser extremamente popular. Decks como Mathmech, Ignista que usa circular,
Sala no uso circular, mas enfim, esse deck vão ser extremamente populares, tá? Outro deck que vai ser extremamente popular é esse cara aqui, né, o Eldritch. E isso é zoado porque você vai pegar isso nas rodadas baixas, tá ligado? Então, pra você chegar nesses decks do top, você tem que passar por esses lixos aqui, que vai ter muita gente, vai ser muito popular, tá? O Eldritch, basicamente, sinceramente, não tem nenhum incentivo pra você jogar com essa merda. Pode acontecer variância, tá, mas não tem nenhum incentivo que eu consiga ver, né, pra poder usar isso aqui, sinceramente. Brave, deck de Brave, eu acho que é uma abordagem maneira, tá? Uma abordagem maneira de você usar em qualquer que seja o deck. Em qualquer que seja o deck. Na proposta de Board Breakers, faz sentido um pouquinho, dependendo do deck que você esteja usando. E, cara, Out pra Mystic Mine, o Brave é sempre bom, né? Não tem muito o que falar. Porém, a engine que você vai juntar pra usar ele é que é o problema. Qual vai ser a engine que você vai juntar? O Dragon Link é uma bosta. O Despia, que começou a usar o Brave Token lá no começo, hoje em dia também nem usa, talvez seja até melhor sem. Esse deck não usa, o Tiara Laments é melhor sem e com os Dangers, e o Splight pode usar Brave Token, tá? Então meio que ele tá sem casa, de fato, pra poder usar. Você pode usar com o Punk, fazer o Punk Synchro, mas aí você começa a entrar em um monte de coisas ruins também, porque esse deck não tem um montão de hand-trap, o espaço pra tech dele é menor do que um deck de Rika, tá ligado? É estranho. Então, se for pra jogar com esse deck, talvez seja até melhor usar Rika, por incrível que pareça. E o espaço pra tech dele é baixo, apesar da consistência da força ser alta. Porém, eu não consigo ver como sendo a principal opção, mas esse deck foi relativamente popular no nacional, não em quantidade, mas em qualidade, e eu acho que pode até continuar, tá? É uma abordagem que a galera que vai continuar existindo, mas eu sinceramente não vejo muito incentivo, acho que não é o momento. Apesar de existir, você precisar se preocupar com isso, né? Mas é um pouco estranho. Mas se tiver, talvez com Board Breakers, porque com Hand Trap eu acho que são poucas Hand Traps. E aí nem compensa ter pouca Hand Trap, é melhor ter Board Breakers daí. Mas, obviamente, vai ter um monte de trouxa tentando usar 10 Hand Trap nesse deck e achar que isso é bom. Vai se foder? Muito provavelmente. E eu espero que se foda. Enfim, por fim, de deck citado, o Flandereeze é o deck que precisa ser citado aqui, né? Porque ele é um deck muito escroto. De novo, ele começa, ganha todo mundo. Com a abordagem de Board Breakers, o Flandereeze fica até pior, tá? Contra esses decks aqui, se eles estiverem usando de fato essa abordagem. E eu sinceramente eu não consigo ver nada de Flandereeze sendo realmente bom no evento, porque ele é inconsistente. Se ele não fosse, talvez desse pra pensar, mas ele é muito zoado e não dá pra confiar nele. Então, no final das contas, as melhores opções são essas aqui, pra poder você jogar, pra poder jogar o torneio, a menos que tenha um deck que countere essas questões. Eu acho que no Brasil, o Board Breakers vai ser o high-end, vai ser lá na frente, vai ser o top, as principais posições dos melhores jogadores. Eu acho que a galera, principalmente quem vier de fora, eles vão jogar nessa abordagem. Porém, eu acho que o grosso do Brasil mesmo, do pessoal brasileiro que vão jogar, vai ser deck com 15 hand traps, tá ligado? Às vezes 12, 15 hand traps. Esse vai ser o estilo de deck dessa galera. Por que eu tô falando isso? Ah tá, bom, enfim, eu acho que vai ser mais ou menos esse escopo, tá ligado? De a galera usando 15 hand traps no deck e não uma parada de Board Breakers. Mas, para um deck de Board Breakers, decks que fazem Cypher Lock é bom. Agora, qual deck é esse? O Evil Twin talvez faça com o Splight, um Splight Evil Twin. Você tem um deck de Libromancer ainda, que consegue fazer isso na standby. Você tem alguns outros decks que conseguem fazer isso, tá ligado? Consegue fazer o Cypher Lock na standby, especificamente na standby. Tem o Sword Soul, né, que eu não sei nem se vale nota, porque realmente esses decks estão bem à frente deles. Bem à frente deles, mas o Sword Soul ainda é um deck real, mas sinceramente eu não vejo muito apego da galera usar ele. Ele continua sendo caro, como todos esses outros deck meta, então é melhor montar os outros deck meta, ele não tem um apego específico que seja muito bom, tá ligado? Mas ainda pode performar bem, obviamente, porque ele é forte, igual todos os outros que eu tô citando. Mas, o que eu queria dizer? O Scythe ainda é um ponto muito válido. Mas aí depende, é paradoxal, né? Porque se você vai fazer um deck de Scythe Lock pra jogar contra um deck de 15 hand traps, é possível que o teu Scythe Lock não passe. Fica zoado. Mas pra jogar em um meta de Board Breaker, Scythe Lock parece muito interessante e fazer muito sentido. Mas e aí? Como é que você vai fazer? O deck pra topar não pode ser com o Scythe Lock, porque eu acho que no beta no Brasil é uma parada diferente. Não vai ser deck de Board Breakers, vai ser o deck com um montão de hand trap. E pra isso o Scythe Lock vai ser um pouco ruim. Agora, se lá em cima a galera que passar for realmente a galera com os Board Breakers, com as tendências do continental europeu, o Scythe Lock é muito bom. Então tem um monte de coisa muito complexa e quem vai jogar esse torneio tá com uma dor de cabeça fodida pra jogar ele. Eu não queria ser você. Eu não vou jogar, já tô com dor de cabeça. Mas eu acho que as avaliações iniciais são basicamente essa. Resta esperar. Infelizmente não será streamado e infelizmente eu não vou jogar. Queria muito, mas não vou. É triste. Tomar um gole. Mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.